Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Divino Ronaldo, tudo bem? Gente, vamos lá de dica, como ser um bom líder, né? Primeira coisa, gente, lidere pelo exemplo. É muito fácil da gente dizer isso, é até clichê, né? Mas na prática é muito comum a gente falar alguma coisa, a gente acredita, porém quando a gente vai agir, a gente acaba agindo de outra forma. E se isso acontece, jamais você conseguirá o respeito genuíno da sua equipe. Eles poderão até fazer o que você manda, mas será porque é uma ordem. E aí, com certeza, a qualidade da entrega não vai ser na totalidade que poderia ser. E é aí que começam os problemas. A equipe não consegue entregar, às vezes não entrega na data, às vezes não traz aquela qualidade que deveria, né? Outra coisa muito importante para essa qualidade da sua liderança é ouvir a sua equipe. Ouvir as necessidades, ter uma agenda para essas pessoas que estão ao seu lado, envolvê-los nas suas decisões. Claro, eles podem contribuir bastante e ainda assim criam um sentimento de pertencimento, de importância. Cuida da sua comunicação. É muito importante que a gente explique, porque o que parece ser óbvio para você pode ser muita novidade para a sua equipe. Não espere, líder, que eles adivinhem o que você quer. Se antecipe, converse, né? Comunique com sua equipe. Muito boa tarde para vocês e eu fico aqui até a semana que vem. Um grande abraço. Os meus entrevistados de hoje serão o Thomas Britz, que é CEO e fundador da Pitch, é professor associado da Cumbre Agro e é conselheiro do setor agro da Rand. Vocês já vão entender o que é a Rand. E o José Venâncio Demarque, que é sócio da Rand, que é uma empresa focada em operações de fusões e aquisições. E o tema da nossa entrevista será: empresas brasileiras do agronegócio despertam a atenção de investidores internacionais. Eu vou começar com o José Venâncio. José, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Bom dia, Divino. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra ter você aqui. E o Thomas Britz, que tem esse nome todo diferente, a gente vai entender agora por que o Thomas tem esse nome tão forte, tão diferenciado. Tudo bem, Thomas? Tudo jóia, Divino. Muito bom dia a todos. Um abraço do sul do país para o Cerrado, né? Para Goiás, para você, Divino, e todos que nos estão ouvindo. O sotaque agora também é diferente, sou alemão, mas com muito prazer já vivo 16 anos neste país maravilhoso que se chama Brasil. Ô Thomas, e tudo que eu vi a seu respeito, eu percebi que existe uma grande paixão pelo Brasil aí, né? Uma paixão pelo Brasil e uma paixão pelo agronegócio brasileiro, né? Verdade, Divino. Eu comecei minha carreira em 1983, então já estou na segunda parte da minha carreira e recentemente abri minha própria empresa, a Pitch, mas tenho 38 anos de experiência no agronegócio. Trabalhei em 3 multinacionais, na Bayer, 25 anos, na Helm, 8 anos e meio, e na Amvac, 4 anos. E nas 3 empresas também ocupei o cargo de CEO da operação brasileira. Então, meu DNA é agronegócio, eu tenho paixão para o agronegócio e defendo sempre o agro brasileiro, que merece ter mais comentários positivos que negativos. E acho que precisamos sempre
focar nessa parte de ter uma mensagem mais positiva sobre o agro brasileiro, que é uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. Muito bem. José Venâncio Demarque, fala um pouco do seu trabalho e da sua empresa, José. Beleza. Bom, Divino, aqui na Rende a missão sempre foi muito clara, que a gente quer ser mesmo uma mão, né, como é Rende em inglês, para o empresário. Então, a nossa empresa foi toda desenhada para atuar com empresas que têm um dono, né, normalmente companhias familiares. E, como você muito bem disse, o nosso negócio é especializado em processos de compra, venda, especialmente, ou até mesmo gestão de negócios. E então, em função da natureza desse negócio, natureza desse público, a gente desenhou todo um modelo de atuação da Rende, que hoje a gente considera, né, proprietário, que envolve esses tipos de estudos, qual é a pauta aqui hoje, né? E envolve, inclusive, especialistas setoriais, como é a figura do próprio Thomas, né? Nós entendemos muito bem sobre o mercado financeiro, sobre a gestão dos negócios, mas quando se trata de um setor tão importante, tão relevante, tão específico como o agronegócio, nós temos parceiros chaves, conselheiros, como é o Thomas, que nos auxiliam a navegar melhor nesse setor, né? Resumindo, a não falar nenhuma bobagem, né? Tá certo, é isso mesmo. Precisamos de ter pessoas muito boas ao nosso lado. Deixa eu aproveitar que o Thomas está aqui, antes da gente entrar totalmente no nosso assunto. Thomas, ontem, dia 17, foi o Dia da Proteção das Florestas. Você, como um estrangeiro que vive aqui no Brasil, como um europeu que vive aqui no Brasil, como é que você analisa essa data, a importância dessa data? A sustentabilidade é um dos tópicos mais relevantes. Participei na semana passada em São Paulo num evento sobre agronegócio, chamava World Agritech South America Summit. E os tópicos mais quentes lá é o ESG, né? A sustentabilidade, a segurança de alimentos, né? Devido também à guerra que infelizmente está acontecendo na Ucrânia. O outro tema relevante é crédito de carbono, né? Então, uma oportunidade para o Brasil e para os produtores. E a digitalização. E falando das florestas, o Brasil, infelizmente, está muito na mídia, né, para deflorestamento ilegal, mas são poucos vilões e são muitos heróis. E, infelizmente, se fala mais dos vilões que dos heróis. E, para mim, a agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo. A preservação é exemplar. Nós temos no Brasil há já muitos anos o Código Florestal, que o produtor brasileiro precisa preservar parte da sua fazenda e não pode produzir alimentos lá. Isso não existe em outros mercados, né? Então, o Brasil é mesmo um excelente exemplo para a agricultura sustentável e nossa missão, que nós fazemos parte do agro, e ter um comunicado mais positivo. O Brasil é um protagonista. Brasil, o mundo precisa mais do Brasil que o Brasil precisa do mundo. E isso precisamos, acho, não ser arrogante, mas comunicar com dados, com fatos, que o Brasil tem um papel exemplar para alimentar o mundo, né? Já nesse momento, 850 milhões de pessoas são alimentados via produtos produzidos no Brasil. Esse número vai crescer e provavelmente dobrar nos últimos 10 anos. Então, o Brasil merece mais respeito e preservar as florestas é uma tarefa absolutamente necessária. Então, a minha recomendação, não quero fazer comentários políticos aqui, não é justo, como até sou estrangeiro, né? Mas é de punir as pessoas que fazem coisas ilegais e suportar as pessoas que fazem muitas coisas legais. E a agricultura, com certeza, é uma das prioridades. Sou
uma área onde o Brasil é um destaque no mundo. Então, vamos falar melhor internamente sobre a agricultura brasileira e também para os clientes fora do Brasil. Desculpe, Divino, só um comentário. Nós temos 90 milhões de hectares pastagem desgradada que pode ser transformado em agricultura. Então, não precisa cortar nenhuma árvore no Brasil para aumentar a área. E também tem ainda muitas ferramentas que a agricultura pode utilizar para aumentar a produtividade, né, na própria fazenda. E temos insumos como produtos biológicos ou biofertilizantes que podem resolver problemas atuais, né, do agricultura, que sofre falta de fertilizantes ou aumento enorme de custo de fertilizantes, e utilizar mais outras ferramentas pode segurar a produção dele, né? Mas vamos falar de fertilizantes. Como é que está o mercado de fertilizantes e defensivos agrícolas no mundo atualmente? Bom, no ano passado, né, durante a Covid, nós já enfrentamos dificuldades, né, de fornecimento, aumento de custo das matérias-primas e uma explosão também dos custos de transporte, né, que o preço de um container, por exemplo, da China para o Brasil, estava custando 5 vezes mais que há 2 anos, né? Então, tive esses fatores. Também, claramente, o Covid, né, limitou com os lockdowns um pouco a agilidade logística. Então, o mundo está enfrentando problemas, né? E isso se agravou devido à guerra na Ucrânia, que a Rússia e a Ucrânia são também agrícolas fortes, né? São produtores principalmente de cereais, de trigo, de milho, e também são produtores de fertilizantes, sobretudo a Rússia. E agora já é um tema na agenda, né, global, é a segurança de alimentos, que 2 países, sofre da guerra, outro sofre de embargos, né, devido à guerra, né, que a Rússia é mais ou menos isolada. E então isso tem um impacto forte. Então é uma preocupação global que vai faltar alimento esse ano. E também, junto com a inflação, o custo dos alimentos aumentando muito. E isso, sobretudo, tem um impacto em países emergentes, que, infelizmente, temos ainda muitas pessoas que sofrem de fome. E isso também impacta o Brasil, né? Nós também temos inflação a 2 dígitos, produtos de alimentos também aumentando bastante, preço da gasolina, né, que é um tema que é sempre na mídia, né, que quem tem um carro está sofrendo toda semana quando vai abastecer o carro. Felizmente, ontem abasteci o carro, notei uma redução significante, devido a algumas medidas, né, tomadas recentemente, né, do governo. Mas o mercado defensivo, os fertilizantes, ainda temos uma alta de custos e uma certa preocupação sobre a disponibilidade de todos os insumos necessários. Mas em relação do Brasil, acho Brasil, apesar que é um país importador, seja de fertilizantes que de defensivos químicos, defensivos agrícolas, mas acho devido aos
desafios enfrentados nos últimos 2 anos. Acho que o produtor, os distribuidores, cooperativas e também a indústria se preparou melhor para um cenário de incertezas. E não vejo, vamos dizer, uma crise enorme agora para esta safra 2022-2023, né? Então, o aumento de custo que o produtor vai precisar enfrentar, por isso para ele é importante, né, de usar todas as ferramentas que otimizam a produtividade dele e também otimiza os custos, né, para produzir bem e cada vez mais sustentável. Bom, toda crise traz uma oportunidade, né? E o Brasil, enquanto produtor de alimentos, de que forma ele pode se beneficiar desse conflito? Como eu comentei, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Já tem um papel importante. Tem ainda área suficiente, né, para aumentar significativamente a área produtiva, mas dentro da área produtiva atual também tem possibilidades, né, de otimizar a produtividade usando mais produtos, mais insumos de uma maneira mais inteligente. Também tem soluções digitais que a agricultura vai poder utilizar. Por exemplo, utilizar insumos, só aplicar insumo onde tem necessidade, né? Porque no passado foi necessário aplicar X litros por hectare. Agora já tem tecnologias disponíveis que tem o precision farming, né, em inglês, agricultura de precisão, né, onde você só aplica os insumos onde tem um problema, né? Isso vai otimizar os recursos, é bom para o meio ambiente, vai otimizar os custos para a agricultura e ele pode buscar outros objetivos de produtividade, né? Seja na soja, no milho, no algodão, né, que são as 3 culturas principais do Brasil, mas também em cultivos de frutas, de hortaliças. E acho que tem muita coisa. Acho que estamos enfrentando um momento muito bom para a agricultura, que a agricultura brasileira pode beneficiar, melhorando um pouco a imagem, né? Como comentamos antes, dentro do país, porque a agricultura não é o problema, a agricultura é a solução. E no momento que nós passamos, é um momento único para posicionar a agricultura brasileira num outro patamar, para ser mais respeitado. E um tema divino que acho que o Brasil precisa ter mais um planejamento estratégico, né? Que no Brasil, vivendo já 16 anos aqui, sempre só se fala de eleições, né? E precisamos ter um período mais longo de planejar, né? E um tema é os fertilizantes, que o Brasil importa 85% dos fertilizantes, né? E acho que o Ministério da Agricultura fez um bom trabalho nos últimos anos, seja na parte de imagem, de exportar os alimentos para os novos mercados, para ter uma agenda mais positiva. E também eles apresentaram um planejamento para fertilizantes, né, de reduzir a dependência das importações até 2050, né? Por isso são investimentos altos, precisam um prazo mais longo, mas acho um primeiro passo bom, positivo, né? Divino, você me permite fazer uma complementação aqui só? Eu achei muito bom o ponto do Thomas. Primeiro, assim, sobre a crise versus oportunidade, né? Depois sobre comunicação, porque eu acho que não é nem só a crise que traz essa oportunidade para o agro brasileiro, mas ele simplesmente continua sendo uma oportunidade, né, independente dessa crise mundial. Porque, de fato, são poucos os lugares no mundo, né,
que você tem um tamanho de mercado como o nosso, um mercado já instalado, já desenvolvido, então torna para o investidor de fora uma grande oportunidade a entrada aqui. Parece um conceito muito longe o que eu vou falar, mas na realidade é que existe muito dinheiro empossado no mundo, né? E é claro que com esse aumento de taxa de juros globalmente, esse dinheiro passa a se ficar ainda mais empossado, mas o excesso de liquidez global sempre vai trazer um fluxo de entrada de investidores, de capital, direcionado para as empresas brasileiras, especialmente o agronegócio, por ser um grande motor mundial, como o Thomas falou. E quando você fala num ambiente de crise, puxa, o que é mais resiliente do que o agronegócio, né? Todo mundo precisa se alimentar, né? É uma tendência que não é uma tendência, é um fato na realidade. Eu vou fazer uma analogia, porque eu acho que é muito relevante esse ponto de a capacidade de alguém te entender, né? Você saber o que você como você está explicando, né? Acho que essa má percepção que o mundo tem muitas vezes, totalmente errada, né, sobre o agro brasileiro, se reflete algumas vezes na análise de um investidor quando ele vai olhar uma empresa brasileira, né? Porque o ambiente empresarial hostil faz com que muitos empresários cuidem muito mais do negócio do que das finanças, né? E você simplesmente apresentar isso para o investidor do jeito que está, sem um prévio conhecimento de como funciona esse mercado, sem uma prévia preparação na hora de falar com ele, pode criar uma falha de comunicação. Ele pode te avaliar abaixo do que você realmente vale, né, do que aquela companhia vale, o potencial todo dela, por uma pura falha de comunicação, né? Então, como estruturar melhor esse negócio para aí sim eu falar com essa base dos mais de 1.000 investidores? Porque, de fato, tem tantas oportunidades hoje para essas companhias brasileiras que o grande problema não é com quem você vai falar, né? Mas o que você vai falar para ele, né? Como você vai apresentar o seu negócio para ele, né? Então, só queria fazer esse complemento. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. José Venâncio, a sua empresa analisou cerca aí de 56 operações de vendas de empresas no agronegócio brasileiro que ocorreram aí nos últimos 3 anos. A que conclusões vocês chegaram com essa análise que vocês fizeram? Quase metade, Divino, dessas transações já foram no setor, como o Thomas vem mencionando, né? De biológicos, de especialidades. Então, já mostra por si só que os negócios já estavam acontecendo aí, né? Uma outra parcela relevante acontecia em empresas voltadas para a distribuição de insumos, né, onde a gente já tem várias teses instaladas hoje, né? A Lavoro, do Fundo Pátria, a AgroGalaxy, que estreou na Bolsa no ano passado, que é um negócio originado pelo Fundo Aqua, né? A Nutrien, enfim, são vários os players que já vêm consolidando esse setor, né? Então, essa pesquisa ela serviu muito mais para reforçar algo que nós já entendíamos que estava acontecendo, que essa consolidação iniciou-se ali pela distribuição de insumos e estava tomando bastante formato em função das oportunidades, também para esse lado das soluções biológicas, especialidades, né? Então, é uma forma que a gente tem de poder direcionar os negócios e as nossas forças também, porque é diferente, né? Tem negócios que dão muito dinheiro, mas tem negócios que valem muito dinheiro, né? Quando você fala de tomar um financiamento no banco, qualquer empresa pode ter um bom planejamento, ir lá no banco e solicitar esse recurso. Quando você fala de, eventualmente, receber um aporte de um investidor, vender uma participação para ele e se tornar sócio, né? Ter um novo sócio, ou até mesmo vender totalmente o seu negócio, tem um outro lado, uma figura de um investidor ou de uma multinacional, e ela quer comprar negócio com determinadas características. Então, hoje, a gente se especializou bastante em saber quais são essas características que estão na pauta desses investidores para poder oferecer esse trabalho de planejamento e acesso ao mercado para essas empresas. Então, foi isso que essa pesquisa evidenciou para nós, Divino. Qual que é o perfil dessas empresas brasileiras que estão no radar desses investidores estrangeiros? O estudo ele se baseou em companhias que vão até de 10 milhões de faturamento anual até 500 milhões de faturamento anual. Então, foi uma pesquisa bem abrangente,
do que a gente considera como o middle market, né? É o mercado de médio porte, as empresas familiares. É aí que a gente focou a lupa, vamos falar assim, o raio-x, né? E cavou essas 334 oportunidades. O que são essas 334 oportunidades? São empresas que nosso time interno de análise de dados olhou uma a uma. Nós primeiro analisamos toda a estrutura de quinais brasileira, mineramos essas empresas, criamos os filtros, os recortes, e essas 334 são empresas finalistas que nós consideramos que são empresas com um grandíssimo potencial para receber um aporte ou para ser vendida, de fato, 100% das suas ações para esse público. Então, elas estão focadas principalmente, não quer dizer que outros setores não, dentro do agro não sejam interessantes também, mas esse estudo ficou mais focado, especialmente nas empresas de biofertilizantes, né, como nós estamos mencionando aqui, mas também nas distribuidoras de insumos, nas empresas de nutrição animal, também contemplam dentro desse estudo, algumas produtoras de sementes também contemplam desses estudos. Então, a gente realmente foi bem granular na análise de cada uma dessas empresas para poder falar, puxa, isso aqui parece, de fora, né, parece ser um bom negócio, tem todas as características para essa base de investidores. Nós já estamos aqui quase no final, mas eu gostaria que o Thomas nos trouxesse aí um panorama do impacto ou os impactos que a guerra entre Rússia e Ucrânia vão trazer em termos dos fertilizantes no médio e no longo prazo. Curto prazo, a Rússia é o principal fornecedor, né, de fertilizantes básicos e, sobretudo, eles são relevantes no N e no K, NOP, e nitrogênio e potássio, e representava 23% das importações do Brasil no ano passado. Então, o impacto é forte e, como já comentei um pouco positivamente sobre o Ministério da Agricultura, né, as ações tomadas nos últimos anos, eles também foram atrás, né, de alternativas, né, de outros países fornecedores de fertilizantes. Acho com sucesso, porque as notícias mais recentes mostram que o Brasil não vai sentir muita falta. Não posso dizer que vai ter 100% do fertilizante disponível, né? Porque o Brasil consome 40 milhões de toneladas, né, de fertilizantes, e desses 40 milhões, 85% são importados e 23% da Rússia. Mas acho para a agricultura também um momento de reflexão que não pode depender tão forte de uma tecnologia onde existem alternativas, né? Então, existem alternativas onde a agricultura pode utilizar outras ferramentas e reduz 20% o uso de fertilizantes. Então, são bioestimulantes, biofertilizantes, condicionadores do solo. E é muito importante, acho uma grande prioridade para a agricultura e para o produtor. O capital dele é ele mesmo, né? Mas também a saúde do solo. Então, a saúde do solo é uma das prioridades, né? Sobretudo num país como o Brasil, que nós temos o privilégio não só de produzir uma safra e depois no inverno não fazer nada. Não, aqui no Brasil se produz até 3 safras por ano. Então, por isso, tá já tecnologias aplicadas na agricultura, né, que funcionam muito bem e otimizam o recurso solo, né? Mas também é um tema que vai acho que está no topo da agenda, é o tema de emissão, né, de carbono e
ter crédito carbono em futuro para a agricultura, né? De utilizar tecnologias que reduzem a emissão, né? de gases, e a agricultura pode ser mesmo a solução e não o problema. E então vai ter impactos, lógico, da guerra que infelizmente nós precisamos enfrentar, né? Nós já pensamos a Covid foi o pior cenário, né? Mas eu sou europeu, sou alemão, né? Então a minha família vive perto, né? Da guerra. É uma situação muito triste. E vai ter impacto, mas como eu comentei, o produtor precisa ser inteligente o suficiente, não fazer como ele sempre fez quilos de fertilizante básico na fazenda. Procura alternativas e com certeza a digitalização, né, também vai ajudar a otimizar os recursos, que a agricultura brasileira vai ser ainda mais sustentável que é agora. Thomas, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado e continue cultivando esse seu amor pelo Brasil. Obrigado, Divino. Um prazer. Conte conosco. Muito obrigado. José Venâncio, sucesso no seu trabalho, na sua empresa. Você nos trouxe aí uma esperança, né, de que possa vir mais dinheiro, mais investimentos para esse nosso país tão maravilhoso. E muito obrigado. Venha quantas vezes quiser. Valeu, Divino. Divino, vou fazer uma provocação final aos parceiros, empresários que estão ouvindo o programa, né, ou assistindo no vídeo. Quanto vale a sua empresa, né? Acho que é uma pergunta curta, objetiva e muito relevante, né? A gente sabe quanto vale o nosso carro, nossa casa e o nosso negócio, que é o bem mais valioso, né? Então, existe todo um setor que toma conta desse assunto. Hoje, eu, Thomas, as 40 pessoas que estamos aqui na Rende, todos vindos de fundos de investimento, boutiques, bancos de investimento, estamos prontos a auxiliar o empresário como responder essa pergunta de uma forma real, clara, né? Com muita estratégia. Então, para mim é um grande prazer participar de um programa como esse e agradeço a oportunidade do amigo. Valeu. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.